não mantenhas de guinendade, não vai para nós tudo. Minha irmãos, não já vou comentários que vou escrever. Muito obrigado de fundo do coração para vós tudo que lembrar de escrever uma mensagem de conforto para mim. Sabia, se uma coisa me fala, você está super constipado, até ainda continua constipado, mas boas mensagens fazem sentir melhor. Muito obrigado do fundo do coração, para Deus abençoe vós tudo. Hoje é um dia muito importante, é um dia que eventualmente podia entrar na história de Guiné-Bissau, na história política, porque hoje na Paris, capital de França, ainda vai acontecer uma importante reunião de duas grandes coligações de Guiné-Bissau, a PI Cabas Garande, que PAI Terra Ranca. E vai ser uma reunião muito importante, de que vai tomar grandes decisões, mas mesmo que tenha tomado grandes decisões, e pontapé de saída para grandes momentos que também vai acontecer nos próximos tempos, para não precisar realmente de ter uma posição muito forte, Guiné-Bissau precisa de ter, para poder enfrentar a ditadura que está a acontecer na Guiné-Bissau. E durante no direto, não vai ter sido áudios muito importantes de dois elementos que não vai fazer, que não vai participar daquela reunião, elementos importantes, e não por também, provavelmente, se tem alguma outra notícia sobre Guiné-Bissau, não por bater, mas, em todo caso, não vai analisar essa reunião que não vai acontecer. Gosto não vai ouvir deputado da nação, que Flávio Batican Freira, ele que deputado afeto a PAI Tararanca, e ele deputado da Europa, ok? Não vi que é papel. Flávio Batican Ferreira, pode-me explicar qual é a razão da sua presença na reunião que vai ocorrer amanhã, portanto, entre os líderes da oposição? Eu resido em França desde 1992, eu sou de cá. Simplesmente eu vou de vez em quando para Bissau, porque fui eleito deputado de diáspora e isso obriga-me a estar de vez em quando em Bissau, como estive lá durante 4 meses, cheguei a bocado. Vou estar, sim senhor, nessa reunião, que é de grande envergadura, porque essa iniciativa não é de nenhum partido político, é a iniciativa do primeiro-ministro, mas eu, não é? Primeiro-ministro Aristides Gomes? Aristides Gomes. Porque nós achamos que era necessário, porque sentia-se uma espécie de falta de confiança entre os líderes políticos da Guiné-Bissau. E seria bom que houvesse um encontro entre eles, num campo completamente neutro, para se poder discutir cara a cara e sanear as fissuras que existiam para podermos eleger a Guiné-Bissau em primeiro lugar. Bom, suma que não houve Dr. Aristides, ou seja, não houve deputado Flávio Batican Freira, que confirma de como a iniciativa de encontro e de Dr. Aristides Gomes, ele que foi primeiro-ministro da República de Guiné-Bissau em 2 ocasiões, ele também é investigador associado à INEP, ele hoje também é professor, okay, na Universidade Francisco, que é chamado Sciences Po. Sciences Po é uma das instituições superiores de formação mais prestigiadas do mundo, e que o Dr. Aristides Gomes está dando uma cadeira lá que está chamado Management, que é gestão. Uma figura, claro, de grande peso, e a hora que ele organiza, ou seja, tem a ideia depois de organizar um encontro desse, e está sendo um encontro, claro, muito importante, de grande peso. E só para ver também figuras que não vão participar naquela reunião, realmente está demonstrado como assim, senhor, em uma reunião que eles elevam com muita seriedade, ok? Mas para nunca tirar gosto de tudo, não vai para vós para ouvir o Dr. Aristides Gomes. Depois que lá não bem começar a fazer uma análise, que eu achei muito importante alguns elementos que não disse para não poder ajudar a compreender. Portanto, depois do Dr. Aristides Gomes,
acabou sair, vou continuar, não vai, não vai ouvir que não pensa em relação a tudo essa situação que realmente é muito, mas é muito importante mesmo, irmãos. Já houve tentativas de congregação de partidos da oposição, mas desta vez nós queremos ir um bocadinho mais longe. Queremos entrar num debate sobre o que se deve fazer para a estabilização a longo prazo da situação política na Guiné-Bissau. E o que é que se deve fazer? O que é que se deve fazer? Nós estamos a propor temas. Um dos temas fundamentais será o tema ligado à estratégia de consolidação da democracia. O que é que deverá ser necessário fazer para que as instituições que foram demolidas neste momento pelo atual regime possam consolidar-se e quais são as barreiras que nós devemos criar para evitar prováveis e futuras demolições. O programa comum deve ser debatido. Portanto, é preciso discutirmos isso, é preciso nós colocarmos esse imperativo no âmbito da estratégia eleitoral. É preciso que os partidos da oposição elaborem o mesmo discurso neste ponto e que se entendam, que haja um consenso, portanto, sobre os meios a utilizar para que isto não se repita. Há outro ponto, portanto, a abordar na reunião de amanhã, é a possível nomeação de um candidato comum para a segunda volta das eleições, no caso de um de vocês aceder à segunda volta das eleições, é isso? Vai haver um debate, quer dizer, o debate está aberto porque a questão da desistência, está a falar da questão da desistência entre os candidatos da oposição, portanto, caso houver uma segunda volta. Estará tudo em aberto, haverá uma discussão e vamos a ver o que sairá sob forma de consenso sobre esse ponto. Portanto, ainda não chegaram a nenhum consenso sobre esse ponto? Precisamente o espaço que se cria amanhã vai ter como um dos objetivos também debater essa questão. Portanto, todas as questões estarão em aberto. Estará também em aberto a questão de um programa comum, não é? Depois das eleições, pelo menos para um mandato, e se for necessário mesmo para mais de um mandato, porque nós estamos a ver que a Guiné-Bissau, no plano institucional, no plano da economia, no plano das regras de funcionamento da governança, a Guiné-Bissau está em mau estado. Bem, para aqueles que recebi há bem pouco tempo, nós fazíamos uma grande entrevista, uma entrevista coletiva com o Dr. Aristides Gomes. Vou por aí também subir aquele vídeo no nosso canal. Na deixa link daquele vídeo na descrição desse vídeo. Vou por aí subir aquele grande entrevista com o Dr. Aristides Gomes. Para aqueles que ainda querem ouvir. E muito importante que vídeo, porque o Dr. Aristides Gomes disse manga de coisas, informações bem pertinentes, muito pertinentes. Bom, não acaba de ouvir o Dr. Aristides Gomes, que o papel basicamente conta aquelas intenções, né? Aquelas ideias que realmente emitem, ou eles emitem com essa reunião de amanhã, de hoje, aliás. Bom, senhor Brahma Camará, que é coordenador nacional de Madem G15, que não vai participar de reunião, provavelmente havia de ser processo de reconciliação entre ele e Sissoko Embalo. Brahma Camará poderia participar nesse momento para que bem estraga esse processo de reconciliação com o Sissoko Embalo. E Bobby, Dr. Aristides Gomes Papia, conta claramente de como a intenção é de fazer uma ampla aliança, ok? Um acordo talvez nunca visto na história de Guiné-Bissau, caso chegue aquele consenso, para poder estabilizar instituições de república. E por ser só para um mandato, mas por ser um acordo que assinar, por exemplo, por 10 anos. Pronto, 10 anos é assim que parece de minha cabeça. Casi se contra aquilo que não vai fazer, mas a hora que o Dr. Aristides Gomes falar, provavelmente que é só para um mandato,
Então, não por isso supõe como 2 mandatos, pelo menos, que são 10 anos. E é importante, para que manda esse consenso é importante. Para a mim, consegui olhar bocadinho de falta de entendimento de nós irmãos guineenses de que está a falar de democracia. Né? Porque a nós, mangarbias, democracia não está a entender ou seja, processo de eleições. Né? Eleições e organizar, o gente vai votar e democracia acaba lá. Democracia tem uma definição, entendimento muito mais ampla, no papel de nível macro, okay? De significado de democracia. Não tem que papel exatamente de consolidação de instituições de república. Porque, ora que instituições de república consolida, que verdadeira democracia está por funcionar. O que manda a importante consolidação de instituições de república? Exatamente para poder permitir alguém ou grupo de gente para capturar Estado. Porque Estado é que pode funcionar bem hora que capturado por alguém ou por grupo de gente. E tem que ter contrabalança de poder. Ninguém que pode ter poder absoluto na democracia. Aquela simplesmente é que a democracia. E que existe democracia na Guiné-Bissau. E que existe contrabalanço de poder. Tudo que está concentrado nas mãos de Umaru Sissoko Embalo. Aquilo é que a democracia. Aquilo é ditadura. Democracia e ora que o parlamento não desempenha essas funções, presidência da república não desempenha essas funções, governo não desempenha essas funções, tribunais não desempenham essas funções. Ok? E eles tudo que não está a falar de autonomia, mas ao mesmo tempo é interdependente. Significa que é depender de outro para poder funcionar. É muito importante. E a hora que não falta daqueles órgãos de soberania, isso significa que o Estado que está a funcionar na sua plenitude. O Estado de Guiné-Bissau que está a funcionar na sua plenitude, porque simplesmente é capturado. E o que preciso para ter amplo consenso. Essa ideia que nós não temos estado a defender, salvo erro, mais de 2 anos já, quando eu falo de como é preciso consenso. Guiné-Bissau é um país pequenino. Guiné-Bissau tem quadros suficientes para num pouco espaço de tempo para tirar a Guiné-Bissau de situação que está com gestão, ok? Uma gestão competente, patriótica. Guiné-Bissau pode rapidamente tirar de situação que está e transformado num país onde é possível para a gente viver, onde aqui não tem justiça que não funciona para todo mundo. E não tem luz, não tem água, e não tem bom salário, e não tem boas escolas, não tem bons hospitais, não tem um sistema de saúde que não trabalhar, um sistema educacional que não trabalhar, que não funciona para bem de populações. Com um nível de corrupção muito baixo, e aquilo é possível na Guiné-Bissau. Mas para aquilo cedo, e não precisa de estabilizar o país. Nenhum país no mundo que podia avançar se e que tem estabilidade político-governativa. Essa que existe na Guiné-Bissau, esse que é um tipo de estabilidade. Não. É simplesmente grupo de gente que junta com alguns militares, captura o Estado, estão a fazer o que é mexer com o Estado. O Estado assim que pode funcionar, que está funcionando. Essa que existe na Guiné-Bissau simplesmente captura de instituições. Então, ora que partidos políticos, coligações, chegar a um entendimento, é perceber como se é que redobrar esforços para poder esquecer se alguns momentos de desentendimento do passado. Logo, lá é que não pode ter força, é que não pode conseguir atingir o objetivo
que o povo de Guiné-Bissau preconiza. Objetivo é qual? Bem-estar da população de Guiné-Bissau, claro. E na política, não podia justiar, não apanhar raiva de outro, mas agora com o assunto e defesa de interesse da nação, não tem que esquecer no desentendimentos. Não esquecer no juízo de passado, e a os e barrar como e tem desconfiança grande entre as duas plataformas. Essa é a coisa que é segredo, esse é nenhum tipo de segredo que está na tirar ali. Todo mundo se vê como e existe desconfiança entre eles. Mas que desconfiança a os, quem que está tira proveito daquilo e quem que não vai tirar proveito daquilo e que uma rossi socou em bala. E que lá cana cedo bom para Guiné-Bissau. Nunca pude em nenhum momento permitir para ter que esta chama de segundo mandato de uma rossi socou em bala. Para que lá acontecer, é preciso para os líderes para esquecer, ok? Se divergências para criar ambiente de confiança. Não falar em vários vídeos de como é preciso ambiente de confiança. Sem confiança, nada que pode ser resolvido. E tem que ter confiança entre eles. E tem que ter troca de informações. E tem que ter diálogo constante. Sem esses elementos, simplesmente não pode ter nada. Esses requisitos principais para cambiar para outra fase de negociação séria, chegar a um acordo muito bem elaborado, assinado por todas as partes e que não obriga todas as partes para cumprir com aquilo que é acordado. Ali tem a questão de PAIGC, MADEM G15, PRS, APU, MDG, pensa com o FREPAS e tudo, e por aí fora. E que a questão de quem que mais sério ou quem que menos sério que se acompanhar, não. E questão de eles tudo só é compreender qual que é o objetivo daquele acordo. O objetivo é salvar Guiné-Bissau, salvar as instituições, e a partir do momento que é preciso que ela é ter vontade política, é pensar realmente nesse povo, eles tudo é ser obrigado para cumprir aquilo que é acordo. Desculpa. E essa discussão é por conversação entre eles, entre duas grandes plataformas, que incluem já vários partidos. Mas claramente que e cana vai acabar só entre eles. Se contra realmente é decidir ficar só entre eles, é decidir alargar para criar melhor e mais amplo consenso, é por certa participação e entrada de alguns outros partidos políticos que podem investir, entrar para poder realmente buscar soluções para problemas que tem a voz na Guiné-Bissau. E outra coisa muito importante que é papiado tem a ver com a apresentação de uma candidatura única. Uma que o jornalista faz pergunta, doutor Aristides Gomes. Mas então está quase não acredita quase a 100% de como e que tem um candidato único das duas coligações na primeira volta de eleições. Então está na olha como que Nuno Gomes Nabian pode abdicar de sua candidatura para vai apoiar um candidato do PAI ter arranca na primeira volta. Então está a falar impossível, atenção. Mas pensa de como a ambição de Nuno Gomes Nabian e mesmo de ser o presidente da República. E não vai tentar, na primeira volta, se conseguir um acordo entre eles, Nuno Gomes Nabian não vai apoiar candidato de PAI Teraranga. Porque, basicamente, o candidato de PAI Teraranga é um candidato que tem já garantia de segunda volta. Esse
inclusive que em matemática, eleição em matemática. E também, Cassano olha como com um candidato de PAI Teraranga, que em Cassano ali na falar com domingos, porque e por ser obrigatoriamente domingos, mas para ela, apesar de a maioria de nós não acreditar como e domingos que não vai ser, mas cá e obrigatoriamente. Não por chegar nas eleições e parecer um outro candidato que cada domingos. Mas não, a mim não pensa de como é ser o domingo. A maioria de vós também pensa. Em questão olha como um candidato para ir ter arranca também, na Bahia abdicar, ok? Para apoiar Nuno Gomes na Bian logo na primeira volta. Aquela probabilidade de que lá acontecer é muito baixa. Então, sendo assim, quem acreditar nele, ele como ainda vai ter, ainda vai participar, cada coligação na leva-se candidatura, se candidato, ainda vai para eleições, que vai passar para a segunda volta, que o outro lado não apoiar. Logo, a partir de lá, ainda garantia 100% eleições. Que ele tem quem pode talhar que candidato que não vai apoiar para PI, que aí, para e ganhar eleições. E que tem, que ele é automático. Eleições, não repetir, em matemática e cálculo, que é outra coisa. Só se então fazer cálculo, 1 mais 1 e 2, e simples e direto. Uno olha claramente de como um candidato na segunda volta apoiado para PAI com a PI, que candidato e vencedor automático. E depois de que lá, não vai agora para a fase mais difícil, porque antes pode pensar de como mais difícil é apoiar um candidato na segunda volta. Não. Aquilo é que é mais difícil, não. Mais difícil e bem gerir momentos pós-eleição. Esse que é mais difícil. E que é importante para tudo que está acordado. Para tudo pôr na papel de forma limpa e clara. Para a hora que vem chegar o momento de cumprir o que está escrito, para que a gente venha conseguir falar, não, o CB, esse é um dos grandes problemas que a nós preto. A nós preto não tem problema de cumprir que não acorda. Esse que é só o problema de guinense, esse problema de preto em geral. Branco que muito tem problema. E que significa como é que esta viola. Mas, na maior parte de bias, a maioria das vezes, branco está cumpre que e assina. Preto não, preto está assinando, quer dizer, preto, assinatura para preto e é uma coisa sério. E assina, a hora que a chega bem cumprir, aquilo é problema de que gente se assina aqui momento já e não corresponder com a necessidade, não cumprir que é assim. Este é esse problema. A hora que você assina, você tem uma responsabilidade grande. Você tem que cumprir que você assina. E de bom interesse naquele momento, e que de bom interesse naquele momento, aquilo que tem que ser do comportamento de alguém sério. A hora que você assina, cumpre que você assina. Mesmo que cada bom interesse naquela altura. Mesmo que cada favoreceu, mas você assina. Então, cumpre. Aquilo é muito importante para as seguintes, a hora que chegar naquela altura, porque o problema tudo também começa depois das eleições. Hora de bem dividir couro. Hora de bem dividir dinheiro. Lá que o problema agora está começando. Porque eles tudo estão pisado para uma só em bala. Então eles tudo estão buscando forma de poder juntar para poder acabar com a ditadura, instalar para uma só em bala. Então eles tudo precisa um de outro. E para ninguém jogar jogo de inteligência, de lobo clever. Se você juntar, você vai para eleições, depois das eleições, você cumpre que você acorda. Aquilo é estabilidade. Aquilo é não permite para não ter um governo
de manga de anos. Que não cria estabilidade, que não realiza projetos e programas e não permite Guiné-Bissau sair na condição que a vossa Guiné-Bissau está. Comanda, é muito importante, meus irmãos, esse vídeo, vou guardar. Vou guardar esse vídeo. Vou guardar esse vídeo para depois da eleição, para vou lembrar que é papel nesse vídeo. Porque o problema, como fala, manga de bias, e está começando depois da eleição. Pós a eleição, lá o problema está começando. PSC vai reorganizar, vai ganhar a eleição, se o problema está começando exatamente na hora que vai formar o governo. Mesmo que isso está acontecendo com a PI, com o PRS, com a DMG15, tudo eles, se o problema é depois da eleição que está acontecendo. Eles têm que aprender com o erro do passado. Para reconhecer que o ética do comitê só a partir de lá está por estar na condição de projetar o futuro, tomando em conta aquele erro que o comitê no passado para poder evitar mesmo os erros. Guiné-Bissau é um país em que seguintes é possível para a gente ter consenso, para pensar na Guiné-Bissau, para cumprir Guiné-Bissau. E preciso só pôr Guiné-Bissau em primeiro lugar, para tirar não interesses pessoais. Em primeiro lugar, não põe Guiné-Bissau diante. E que interesses de amigos, e que interesses de famílias, ok? E que interesses, não sei de quem lá. E de Guiné-Bissau em primeiro lugar. Ora, que não põe interesses de Guiné-Bissau em primeiro lugar, não está por conseguir amplo consenso, não cria estabilidade, não vai para diante, não cumpre no país. Não fica no nome na história, somos verdadeiros cumpridores de Guiné-Bissau. Verdadeiros filhos de pátria. Caso contrário, infelizmente, não há passação. Não vai sem nada escrevido sobre nós. Irmãos, não tive fim de mais um vídeo. Vídeo mesmo sobre só mesmo sobre esse assunto, não quero conseguir ter mais outro assunto, porque o vídeo já é longo. E então não agradeço vos mais um vez, a vós tudo que acompanhar na tele. Para Deus abençoe vós, para Deus abençoe no país de Guiné-Bissau, não raça para tudo dar certo, para não poder ter estabilidade político-governativa, para todo filho de que terá ter direito de emitir sua opinião, para tudo gente criar condição para voltar para Guiné-Bissau, aqueles que não vai investir para investir, aqueles que não vai trabalhar para trabalhar, né? Aqueles que simplesmente não vai viver sua vida para viver sua vida. Guiné-Bissau é possível, se homens tomam interesse do país por diante. Tudo é como fala vós, é possível. Um abraço de Guiné-Bissau. Acabou de existir, vou partilhar esse vídeo. Nós estamos juntos.